Sejam bem-vindos ao Política Local, um encontro onde são abordados os temas que impactam a região. E hoje, em cima da mesa, temos uma entrevista que Alexandre Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Paredes, deu ao jornal O Paredense na edição de dia 9 de janeiro, onde passa em revista tudo o que executou até ao preciso momento. Para abordar e comentar essa entrevista, tenho na minha companhia e à minha direita Manuel Gomes, militante do PSD, e tenho à minha esquerda Armando Leal, militante do Partido Socialista. Agradeço aos dois terem aceito o convite do Novo Canal para comentarem tudo o que Alexandre Almeida diz nesta entrevista. Armando, começo por ti. Numa altura em que ainda não se conhece o nome do candidato à Câmara de Paredes, o porquê de Alexandre Almeida ter dado, no teu entender, esta entrevista nesta altura? Bem, antes de mais, boa noite, Ana, boa noite ao Manuel, seja bem-vindo a este espaço, a esta mesa, boa noite também aos nossos espectadores. Bem, esta entrevista, a meu entender, é dada face àquela que é a aproximação das eleições autárquicas, da inevitabilidade, da curiosidade que as pessoas, que os órgãos da comunicação social começam a ter. E é natural, pese embora os órgãos ainda não tenham manifestado quem é que quererão como candidato a Presidente da Câmara pelo Partido Socialista, é natural que o atual Presidente de Câmara, o Alexandre Almeida, tenha essa vontade, que se apresente disponível para continuar por mais um mandato. E, nesse sentido, parece-me também natural que ele dê esta entrevista, não só para dar um balanço daquilo, como tu disseste bem, para dar um balanço de todo o trabalho executado até hoje e para prestar contas. Há aqui uma parte em que ele não se coíbe de responder com frontalidade àquelas que são as questões que tem levantado mais celeuma no Conselho. Ele fala com transparência. E também, evidentemente, para dizer ao que vem, e por isso eu acredito que nos próximos dias ele, na qualidade de Presidente da Comissão Política do Partido Socialista, se proporá, se disponibilizará para continuar mais um mandato. Quero acreditar que os órgãos, e no caminho diz respeito, ratificarei esse voto. Acho que efetivamente é a pessoa que mais condições tem para continuar a liderar os destinos do Conselho por mais 4 anos. E por isso isto acaba por ser um bocadinho essa inevitabilidade que eu falava de início. Manuel, esta entrevista, na ótica do PSD, está no timing certo? Podia ser dado mais tarde? Antes de mais, pronto, cumprimentá-la, a Ana, agradecer ao 91 este convite e cumprimentar naturalmente o meu colega de painel, o Armando Leal, e deixar também um cumprimento às pessoas que nos veem lá em casa. O timing que Alexandre Almeida entendeu, pronto, basicamente eu destaco logo a frase, o título da entrevista que diz que, com toda a humildade, que o melhor ainda está para vir. E eu, de facto, eu espero mesmo que o melhor que ainda esteja para vir, porque parece que nos últimos tempos Alexandre Almeida tirou os pés do chão, deixou de sentir aquilo que eram realmente os problemas das pessoas, os problemas que afetam os cidadãos comuns, os nossos paredenses, e parece que foi levado por um quadro especial, digamos assim. Porque, antes de mais, é importante fazermos aqui uma espécie de um balanço relativamente aos 7... Entramos agora no 8º ano de governação de Alexandre Almeida e de facto, isto é um tempo especial, porque é um tempo em que Alexandre Almeida teve condições que mais ninguém teve. Teve 3 fundos comunitários, 3 quadros comunitários, em que, para executar, para o levar na sua governação. O Alexandre Almeida começou com o Portugal 2020, e agora tem particularidades muito especiais, não só em Paredes, mas também nos outros concelhos, é evidente. Tem o Portugal 2030 e o PRR em execução. E, portanto, Alexandre Almeida parece que deixou de sentir os problemas das pessoas, porque foi tirando os pés do chão. Parece aquele desenho animado, aquele conhecido por toda a gente, aquele senhor do Up Altamente, não sei se conhecem o filme da Disney, que o senhor vai elevado com os balões
e no caso concreto Alexandre Almeida vai elevado com os balões dos fundos comunitários e deixa de sentir aquilo que são os problemas que tem a cidade, que tem as outras cidades, que tem as restantes freguesias do concelho. Mais à frente podemos então escalpelizar aquilo que foi dizendo. Fica então aqui, quem lê a entrevista percebe que há um discurso claramente positivo do Alexandre Almeida. E eu pergunto a ambos, estamos aqui perante uma realidade ou perante palavras e declarações de autoelogio por parte de Alexandre Almeida? Armando. Início eu. Eu acho que, ao contrário, e pronto, as divergências evidentemente são naturais. Eu discordo em parte do que o Manuel Gomes disse, e acho que isso está patente na entrevista. O Presidente mais não faz do que evidenciar factos. Os investimentos que prosseguiu, aqueles que têm em linha de execução e que estão pendentes de alguma tarefa burocrática, de alguma aprovação dos órgãos deliberativos. E diz também aquilo que vem para os próximos 4 anos, se eu tiver a confiança do partido e a dos pardenses. E eu devo recordar, pronto, em primeiro lugar, quer dizer, eu não posso concordar com o facto de o Manel dizer que o Alexandre Almeida deu esta entrevista quando entendeu, porque eu parto do pressuposto que a mesma terá sido iniciativa de um órgão de comunicação social. E não aceito a narrativa de que os órgãos de comunicação social se deixam condicionar pela agenda dos políticos. Eu acho que os órgãos de comunicação social, que eu conheço, livres, independentes em paredes, têm a sua iniciativa para dizer quando é que pretendem fazer entrevistas, e eu acredito que esta entrevista seja resultado disso. Depois também dizer que as condições que Alexandre Almeida encontra e tem aos dias de hoje são as condições que o próprio proporcionou para a sua governação. Porque, vejamos, ele chega ao leme do município e tem uma dívida de 57 milhões de euros. E consegue reduzi-la para os 41. E sabemos hoje, e não temos pudor em admiti-lo, evidentemente que não queremos que isto seja uma política reiterada, mas o endividamento subiu, mas subiu por um conjunto de opções corajosas, um conjunto de opções que vão ao encontro das reais necessidades dos cidadãos, para resolver problemas antigos que não eram resolvidos por falta de coragem. Falo de saneamento, falo da habitação indigna a que a comunidade cigana estava sujeita, falo da falta de conteúdo, de infraestruturas culturais a que o Concelho estava sujeito. E por isso também não consigo concordar que todas estas condições benéficas que o Partido Socialista atualmente tem tenham sido só proporcionadas pela conjetura, até porque eu devo lembrar que quando o Partido Socialista entrou na Câmara, encontrou uma baixa taxa de execução do quadro comunitário em vigor. E também devo dizer, em abono da verdade, que atualmente o Partido Socialista não poderá fazer tanto como gostaria, porque encontra-se num momento de transição de quadros comunitários e que se vê dificultado muitas das vezes na aprovação dos projetos, bem como, e é conhecido de todos, houve uma mudança de governo que também atrasou um conjunto de aprovações que eram essenciais para o normal desenvolvimento do Concelho. Eu penso que respondi em parte àquilo que tinhas questionado. Pronto, Vamos ouvir então agora o Manuel. Manuel, perante estas declarações, estamos aqui a perceber algum autoelogio de Alexandre Almeida? Há aqui uma venda de algum tipo de promessas? Como é que o Manuel encara estas declarações? Sim, sem dúvida. Aliás, Alexandre Almeida fala então das obras que fez, é factual, algumas necessidades que Paredes tinha. De facto, Alexandre Almeida encontrou fundos comunitários para resolver esses problemas, mas depois esqueceu-se de resolver alguns problemas que Paredes vai tendo e que não existem fundos comunitários. Nomeadamente a questão do trânsito. Eu vinha para cá e o trânsito em Paredes, ao final do dia, neste momento a cidade está caótica. Todas as rotundas que foram construídas foram mal construídas nesta cidade. Eu relembro que Alexandre Almeida tomou posse em 2017. Uma das primeiras medidas que tomou foi criar 2 sentidos na Avenida da República, cá na cidade de Paredes. E
7 anos depois, nós continuámos a transitar com 2 rodas em cima da ciclovia e 2 rodas na faixa de rodagem, no paralelo da avenida. Ou seja, foi um problema que não se resolveu. O Alexandre Almeida foi uma das primeiras coisas que fez, criar então os 2 sentidos, mas depois protelou este problema porque de facto não existiam fundos comunitários para resolver esta situação. Ou seja, isto não é uma necessidade evidente, é óbvio que é. E como este problema, existem inúmeros. Relembro, por exemplo, a questão das nossas estradas como elas estão. Por todo o concelho existem inúmeros buracos, para isto também não existem fundos comunitários. Depois temos também questões como a causa animal. Nós ainda não vemos o nosso canil ser inaugurado, pelo menos não tenho, pronto, não sei, não temos visto nada relativamente ao nosso canil. Nós vemos inúmeras matilhas de cães abandonados e nada se faz relativamente a estas questões. Ou seja, eu estou a identificar questões pontuais. Alexandre Almeida deu então prioridade a grandes obras como o CCP, o multiusos, a piscina verde e descurou de certa forma obras de necessidade básica. É isso, Manuel? Tem descurado e os pardenses têm também identificado estes problemas. Os pardenses não estão satisfeitos. É óbvio que as grandes obras foram importantes para o Concelho de Paredes, mas os pardenses têm identificado estes problemas pontuais que não têm sido resolvidos. Armando, concordas com este facto? Alexandre Almeida deu de facto prioridade a grandes obras, como ele também fala ao longo da entrevista, e esqueceu-se, tal como a Manuela aponta, dos tais problemas básicos? Quer dizer, desde logo deu atenção a um problema que, na sua denominação, tem o termo básico, que é o saneamento. Por isso não descurou todo esses problemas. Mas ainda não chegou a todas as freguesias. O saneamento, sim, mas também, e para quem conhece o imbróglio, sabe que o SEMAS só começou a operar na sua plenitude, salvo erro, em 2022. 2023, é algo muito recente, é algo que carece de aprovação também de fundos comunitários, o que não carece está a ser feito por administração direta, e já temos muito investimento em Recareina, Sobreira, em Beira, em Ardelo, irá iniciar agora em Gandra, em Baltar, em Seto, o Presidente refere aqui. Agora, também não posso ser desonesto ao ponto de dizer que aquilo que o Manuel elencou são efetivamente problemas. Existem soluções que foram concebidas a entender que seria o melhor para resolver uma situação que por si só já era má. Por exemplo, na Avenida da República, a solução encontrada resultou da vontade também da opinião dos comerciantes e dos habitantes dessa via em específico. E devo dizer, por exemplo, à mobilidade diz respeito, evidentemente que não foi a panaceia para resolver o mal, mas, por exemplo, a Câmara Municipal, liderada pelo Partido Socialista, criou um parque na estação para permitir que as pessoas passassem a utilizar mais o transporte público, porque essa sim deve ser a solução para resolver um problema que à partida só seria solucionado se criássemos mais vias de comunicação dentro da cidade. E torna-se difícil. Evidentemente, poderão existir outras soluções. Eu não sou técnico, nem tenho competências técnicas para dizer se as rotundas são ou não uma boa solução para Armando, o é trânsito. então de estranhar que Alexandre Almeida, quando refere aqui os projetos futuros, não fale de nenhum projeto relacionado então com a mobilidade? Não, quer dizer, ele fala. Aliás, eu acho que é uma das partes finais da entrevista na qual diz que um dos objetivos para o próximo mandato é continuar a promover a melhoria das estradas. Acho que isto não é verdade. Eu acho que, quer dizer, buracos sempre existiram. E eu devo recordar, salvo erro, em 2016, a Juventude Socialista fez um outdoor no qual dizia que em Paredes nem só as estradas tinham buracos. Para além da alusão aos buracos que existiam nas estradas, também fazia uma crítica ao buraco que era o da dívida. Mas isto para dizer, buracos sempre existiram, existirão. Quem é autarca percebe o fenómeno e independentemente da forma como eles vão aparecendo, têm que ser solucionados. Não estamos aqui a procurar negligenciar essa parte. Agora,
Eu posso, se vocês tiverem tempo e se não acharem demasiado exaustivo, elencar um conjunto de pavimentações, de requalificações que foram sendo feitas Por exemplo, ao longo dos Alexandre mandatos. Almeida diz mesmo que durante a por administração entrevista direta, que desculpa, passamos Ana. a dar mais valor às nossas freguesias. Ele disse mesmo, podíamos fazer a entrevista só a falar de obras pelas freguesias. Isto é verdade? Concordam? Ana, se me permite ir à questão da água, assim, muito... pronto, é porque é importante nós esclarecermos as pessoas que, relativamente à questão da água, e já nem vamos à metodologia que Alexandre Almeida e o Partido Socialista encontraram para fazer, pronto, para tomar em conta da água, o resgate. No entendimento do PSD foi uma opção errada, devia ter sido pela via da resolução, mas ultrapassando isso, e pronto, também não querendo amassar as pessoas com essas questões técnicas, ultrapassando isso, dizer que o SEMAS, hoje em dia, na sua atuação, está de facto a aproveitar muitos fundos comunitários que existem para o saneamento. Mas eu devo recordar que existe um problema em Paredes que é muito maior, que é a falta de água. 17% dos paredenses não têm água. E estes 17% que não têm água também não têm saneamento. O que é que acontece? As pessoas que não têm água, pronto, naturalmente que têm um furo ou um poço. Mas no mesmo terreno onde tem o furo ou tem o poço, também tem uma fossa séptica. Ou seja, há aqui um problema nos lençóis freáticos destas casas, de contaminações, que para a saúde pública é um problema que é gritante. E a minha questão aqui é que eu não vejo Alexandre Almeida a identificar este problema como o mais evidente, ou seja, aquele que deve ser atacado primeiramente. E este devia ser aquele que devia ser a grande prioridade do SEMAS. Era atacar este problema da falta de água em muitas das nossas freguesias. E pronto, ou seja, está-se a optar pela execução apenas de fundos comunitários e não deveria ser só. Lá está, mais uma vez, eu entendo que Alexandre Almeida está a tirar os pés do chão e não a encarar os problemas que são os problemas das pessoas do cotidiano dos nossos Nas paredenses. grandes obras a fazer, Alexandre Almeida enumera-as, não sei se será esta então a forma como ele irá proceder ou não, mas a primeira é aumentar o Parque da Cidade de Paredes, consolidar a expansão do ensino superior da CESPO e só depois, em terceiro lugar, aumentar a rede de saneamento em todo o concelho. Armando, o Presidente diz que a prioridade foi dada às freguesias, disse mesmo que podia passar a entrevista a falar toda em obras que fez para com as freguesias. Vocês são conhecedores das várias freguesias, do que foi feito. Foi realmente feito trabalho e correspondidas as necessidades básicas dos fregueses de todas as freguesias do concelho? Sim, basta referir os números. No primeiro mandato, salvo erro, são transferidos 2 milhões de euros para delegações de competências para as freguesias. No início deste segundo mandato, só no primeiro ano foi transferido um valor idêntico. E tem vindo a ser, com exceção do último ano, pela razão que eu há pouco elenquei, da transição de fundos comunitários, e depois existem outras razões que estão associadas a isso, mas esta tem vindo a ser a tendência. E isto o que é que permite? Que as freguesias, melhor conhecedoras das necessidades dos seus territórios, possam aplicar essas verbas naquilo que efetivamente entendem que é uma necessidade da população. Para além disso, a Câmara não descurou o investimento por sua iniciativa que deveria fazer nas freguesias e, por isso, juntou a estas delegações de competências aquilo que entendia que deveria prosseguir. Eu há pouco ia fazer elencar este conjunto de iniciativas e posso só fazê-lo no âmbito da mobilidade. Arruamento de centro escolar, 173 mil euros. Arruamento A41 Gandra e Rebordosa, 113 mil euros. Avenida Cândido Barbosa, Rebordosa, 121 mil euros. Rotunda da República, 129 mil euros. Passeios em Sete, passeios em Vilela, passeios em Bitarães. Conservação de passeios. Rotunda na Escola de Paredes, rotunda da Feira. Passeios do Ordelo, execução de infraestruturas na A41.
passeios em Baltar, Astromil e Bandoma, É cartilha, Aliás, Armando. não é cartilha, não é cartilha, isto é um Excel com dados só para te dizer o seguinte, Manel. Acho que isto refuta, e honestamente, não acho que seja o registro apropriado de cartilha. Uma pessoa prepara-se com os dados que tem, e acho que os dados ajudam a refutar as narrativas. E isto serve para elencar que há um conjunto de investimentos que não descuram, sobretudo, o problema que tu vieste aqui trazer como sendo um problema, que eu entendo que não é. Efetivamente, pode existir transtorno no trânsito, mas a mobilidade como um todo não é um problema. E aqui está evidente, e se eu tivesse a enumerar os valores até se tornava enfadonho, porque quer dizer, é números atrás de números. Mas isto para dizer, nós hoje, e graças à governação do Partido Socialista, podemos fazer a cidade de Paredes à cidade de Gandra a pé. E temos um passeio para isso. Antes de 2021 não era possível. E não era possível porque... Porque houve fundos comunitários para isso? Está bem, mas olha, Manel, anteriormente não existia. Tu estavas a dizer, e eu concordo, que a água também deve ser uma questão prioritária. Aliás, eu exerço funções numa freguesia. Possui um subsistema, tenho pleno conhecimento da importância da água para a vida das pessoas. E sabemos, por exemplo, como tu estavas a elencar, que existem muitas que têm poços e vêm requisitar a água pública precisamente porque o poço deles ou secou ou Com o risco de contaminação é evidente. Concordo na íntegra. Agora, quer dizer, o SEMAS entra em operação em 2023. Estamos no início de 2025, temos um ano de funcionamento. Começamos a operar um conjunto de investimentos. Não é verdade que os investimentos estejam só a ser financiados por quadros comunitários. Deixa-me só acabar o raciocínio. Não é verdade que esteja só a ser executado por quadros comunitários. Muita da verba também está a ser colocada verbas próprias do município, neste caso do sistema municipal. E quer dizer, este é um problema com 21 anos que o Partido Socialista teve a coragem de resolver. Podemos discordar na forma como foi feito, mas a verdade é que foi o Partido Socialista, foi Alexandre Almeida, que teve a coragem, teve os pés no chão para resolver um problema que era efetivamente gritante para a população e que afeta um grande conjunto de pessoas e que efetivamente tem impactos muito significativos na vida delas. Armando, por exemplo, Baltar a Paredes. Passamos por Mouriz. Mouriz ainda não tem passeios. Tem passeios em parte, salvo erro, foram executados lá. Não posso agora também estar a afirmar com muita precisão. Não tem, chegas, vais de Mouriz, Baltar, pronto, Armando. Mas grande parte, mas pronto, então peço desculpa pela imprecisão e agradeço a correção, mas grande parte das freguesias. Gandra tem toda, pelo menos de um lado, tem toda a sua extensão. Astromil passou a ter, Bandoma passou a ter. Recordo aqui, por exemplo, em Paredes, da rotunda do Intermarché até à parte das finanças, foram feitos passeios, ou seja, a Estrada Nacional, apesar de que isto não é um traço da Estrada Nacional 15, mas grande parte da Estrada Nacional 15 teve passeios e, como grande parte da Estrada Nacional 15, outras estradas no concelho. Por isso, e os passeios faz parte da mobilidade. E acho que até é algo que para além... Armando, mas não estás a ir ao ponto que eu acho que é importante, que é a percepção que as pessoas hoje em dia na cidade têm, que estas rotundas novas que apareceram na cidade durante o mandato de Alexandre Almeida vieram para complicar. Porquê? Porque as rotundas estão todas em cima umas das outras, entendes? E não há fluidez no trânsito. As pessoas, quando chegam à rotunda, não conseguem fluir livremente entre vias, porque o trânsito afunila todo entre rotundas. Ou seja, é muito difícil sair e entrar em Paredes nas horas de ponta. E isto foi um problema criado por Alexandre Almeida quando não havia necessidade. Devia ter-se feito um estudo, algo que fosse palpável, que se percepcionasse como é que se devia resolver o problema do trânsito em Paredes. E isso não foi feito. As rotundas foram criadas de forma completamente arbitrária e ad hoc. E então, neste momento, temos um problema. E, se me permites, discordo. E discordo porque os pontos, por exemplo, que eu inclusivamente aqui referenciei, eram pontos identificados como locais de sinistralidade rodoviária. E se é verdade que as rotundas vêm reduzir a fluidez do trânsito, não é menos verdade que também vêm reduzir a ocorrência de sinistros. E por isso, entre uma vida humana e a perda de tempo,
Pese embora isto crie transtorno às pessoas, mas eu prefiro poupar a vida humana e proporcionar às pessoas a redução do tempo, o aumento do tempo de chegada. Agora, No centro da cidade isso não se aplica, Armando. Em hora de ponta, por a exemplo, rotunda para da entrar... Avenida da República e da estação, do cruzamento entre a rotunda da estação e da Avenida da República, era um caso gritante de problemas de sinistralidade. Como é Isso que estava justificam reportado em hora de e ponta? hoje não se assiste a isso. Quem chega de Penafiel, o trânsito que encontra junto à estação de comboios, por exemplo, a Rotunda das Finanças, é outro exemplo caótico. Que justificações há para este para-arranca, muitas vezes de quase uma hora? Ana, eu reconheço que parte da justificação possa estar nisto que o Manel sinalizou, da criação das rotundas. Outra também prende-se com o aumento de carros a circular. Poder-se-á também justificar, quer dizer, isto acaba por ser ingrato, porque nem eu sou especialista para estar a aferir sobre o que é que efetivamente provoca ou não problemas ao trânsito, mas eu acho que parte também do senso comum, o facto de existirem também mais construções, de existirem alterações do trânsito para o acesso à cidade, condiciona o trânsito no seu todo. É um problema, tem de ser pensado e resolvido, concordo na íntegra. Mas não acho que tenha sido criado um problema que até então não existia com um nível desta natureza. Muito bem, muito rapidamente, porque quero ainda que comentem outras declarações de Alexandre Almeida relativamente a projetos futuros. Muito rapidamente, a bandeira de Alexandre Almeida, as bandeiras deveriam ser outras que não as apresentadas nesta entrevista? Eu acho que sim, Ana, porque, mais uma vez, por aquilo que percebo, pronto, a continuidade de grandes obras, por aquilo que o Alexandre Almeida no fim da entrevista fala, grandes obras, pronto, elenca um conjunto de grandes obras para o futuro e estes problemas que eu fui identificando, Alexandre Almeida não fala deles. E acho que seria muito importante que o nosso Presidente da Câmara tivesse percepção daquilo que é a real vontade das pessoas em Paredes, na nossa cidade, na cidade sede do Conselho, mas também nas outras freguesias. Armando, as bandeiras de Alexandre Almeida podiam ser outras? Evidentemente, eu não esperava do PSD que dissesse que as bandeiras do Presidente eram as mais adequadas. Estou a dar o teu tempo de antena e estou a fazer essa pergunta a ti. Na qualidade de socialista, de apoiante, acho que efetivamente são aquelas que mais se adequam às necessidades dos pardenses. Eu acho que os próprios acabaram por aferir isto, senão o Presidente da Câmara e os seus colegas não tinham tido 61% nas últimas eleições. Discordam do quê? Da construção do saneamento básico? Discordam da promoção da cultura como tem vindo a ser feita, que até então era quase inexistente? Eu relembro que Paredes será dos poucos concelhos aqui à volta, se não é o único, que não tem um museu de iniciativa pública. Quer dizer, isto efetivamente evidencia a necessidade gritante que o Conselho tinha nesta parte. Ao nível do desporto, têm sido construídos sintéticos por quase todas as freguesias, para além das outras infraestruturas desportivas. E por isso eu acho que o Presidente da Câmara, quando diz que é a intenção dele prosseguir com esses objetivos, está a dar resposta àquilo que os pardenses entenderam que era necessidade para eles, que subscreveram na votação e que ainda não se encontra totalmente resolvido, e por isso ele quer solucionar até à sua saída. Armando, falaste agora no Presidente e no seu Executivo e deste-me um pontapé de partida para a próxima questão, porque Alexandre Almeida, nesta entrevista, fala pouco no seu Executivo. Ele citou apenas uma vez a sua equipa. A minha questão é, Manuel, e também já a faço ao Armando, estamos perante um homem só nas suas decisões ou estamos perante um homem egocêntrico? A pergunta é muito boa, Ana, porque, de facto, Alexandre Almeida traz muito para si aquilo que, pronto, são as políticas que ele pretende implementar. Eu relembro, por exemplo,
Agora, com a questão do Centro Cultural, que isto está sob a alçada direta de Alexandre Almeida e não está sob a alçada da doutora Beatriz Meirelles, que tem o pelouro da cultura. É até estranho. E como esta situação existem várias. Agora, é uma forma de governação. É uma forma de governação que Alexandre Almeida tem muito firmada em si. Agora, não me parece que seja a forma mais adequada, porque os vereadores do Partido Socialista foram eleitos 7. Ele teve a equipa que entendeu. Agora, se não conta com eles, deve ser uma pergunta que deve ser feita ao Alexandre Almeida e ao Partido Socialista. Armando, Alexandre Almeida dá poucos louros aqui à sua equipa ou cita poucas vezes a sua equipa. Como avalias este discurso? Acho que isso, honestamente, é procurar fantasias onde elas não existem. Eu compreendo que tenha vindo agora a ser tema todas as quesilhas, aliás, à data da saída dos pelouros do vereador Elias Barros, isso foi trazido à coação, acho que não tem adesão à realidade. O presidente Alexandre Almeida aqui não cita a sua equipa, ou se a cita poucas vezes, isto não corresponde àquilo que tem vindo a fazer até então, nos discursos públicos, quando está presente perante uma demonstração de resultados, procura sempre atribuir o mérito a si, à sua equipa, para além de, quer dizer, um município que trabalha com esta dinâmica não poderia funcionar se estivesse alicerçado numa pessoa só. E por isso eu acho, honestamente, que essa é uma falsa questão. É aquela intriga típica que alimenta a cena política. Compreendo que faça parte, mas honestamente preferia não alimentar essa discussão, porque acho que não é relevante, mais não seja para as necessidades das pessoas. E comentar o facto de a oposição ser criticada por Alexandre Almeida nesta entrevista por não apresentar alternativas. Aí concordas com Alexandre Almeida? Apresenta a alternativa possível, se é uma alternativa que as pessoas entendem que é ou não razoável, competir aos eleitores, não é? Nas últimas eleições demonstraram claramente que a alternativa não era satisfatória. Espero e acredito veementemente que estas eleições voltarão a demonstrar isso. Manuel, Alexandre Almeida lamenta que alguns políticos não reconheçam que o seu tempo já passou e critica a oposição. O que é que há a dizer acerca disto? Acho muito curioso. Era precisamente essa frase que estava aqui a identificar na entrevista, que relativamente aos adversários políticos, Alexandre Almeida, o socialista, diz em entrevista que considera um passado que não deixa saudades. Eu acho isto muito curioso porque na atual Comissão Política do Partido Social Democrata, muito poucas pessoas tiveram funções no passado. E parece que não, mas Alexandre Almeida já é Presidente de Câmara há 8 anos. E insiste em passado. Não é capaz de ter uma discussão coerente e intelectualmente honesta e falar das coisas, dos problemas. Traz sempre o passado. Mas relativamente ao passado, estamos à vontade. O Partido Social Democrata está à vontade. Temos orgulho nas escolas que Celso Ferreira fez. Temos muito orgulho naquilo que foi as primeiras obras, as grandes obras, as estradas que foram necessárias a fazer por Granja da Fonseca. E relativamente ao passado, o Partido Social Democrata está muito à vontade. Era importante que o atual Presidente de Câmara começasse a falar do seu presente e dos seus 8 anos de governação e não trazer sempre o passado para a oposição. Nós não somos passado e estamos com os olhos postos no futuro. Muito rapidamente e para terminar, quando vos convidei a ler esta entrevista, as expectativas estavam mais altas ou estiveram perante aquilo que imaginavam ser as respostas de Alexandre Almeida? Eu, quando vi o título, Ana, que dizia que o melhor ainda estava para vir, por acaso tive muita curiosidade em perceber o que é que Alexandre Almeida iria dizer, que projetos é que teria para o futuro dos pardenses e que projetos é que quereria implementar
no restante mandato, neste último ano e nos próximos 4 anos. Mas, basicamente, foi um presidente de Câmara que se mostrou sozinho a identificar aquilo que fez e a identificar a importância que os fundos comunitários tiveram na sua governação. Relativamente a futuro, pronto, eu identifico os problemas que os pardenses percepcionam, mas que Alexandre Almeida não tem respostas para eles. Armando, e as tuas expectativas eram altas relativamente a esta entrevista? Eu li a entrevista e aquilo que ali está plasmado é em parte aquilo que eu penso. Eu acho que nesta entrevista foi dito essencialmente 2 coisas. Que há investimento em todas as freguesias, que nenhuma é discriminada pela sua cor partidária ou pela sua dimensão. E, acima de tudo, é demonstrado que o Presidente da Câmara, nestes 8 anos de governação, teve a coragem de resolver problemas antigos que, esses sim, eram reclamados pela população como as suas reais necessidades. E está a ir ao encontro das mesmas e tem, entretanto, e esta é a terceira coisa que eu acho também que a entrevista revela, tem uma visão de desenvolvimento para o Concelho que se prende, acima de tudo, com uma dinâmica cultural, do património e da valorização da nossa identidade, que também era deficitária e que o Executivo do Partido Socialista está a levar a cabo como uma das prioridades. Muito bem, muito obrigada aos dois pela presença neste Política Local e assim terminamos mais uma edição do Política Local, onde a voz de cada um acaba por fazer sempre a diferença. Até à próxima.